A Bahia adora cultuar mistificações e santos do pau oco. É assim que se perpetuam os privilégios históricos, inclusive deturpando-se a história. A própria Universidade Federal da Bahia, por seus notáveis, quer prestar-se a este papel. Porém, esse candidato a reitor que aqui vos fala tem outro entendimento. Essa semana morreu o ex-governador Roberto Santos. E a minha universidade, da qual ele foi reitor, assim como os políticos em geral aqui na Bahia, o governador do estado e outros, a grande imprensa, os comentaristas, transformam essa figura de Roberto Santos quase num deus, alguém que lutou em prol da ciência, da democracia, etc, etc, etc. Eu lembro bem, eu era estudante secundarista, iniciando já na militância, quando compareci no 13 de maio, em um 13 de maio é a data da abolição da escravatura no Brasil, numa manifestação, numa grande praça aqui de Salvador, Praça 2 de Julho ou Campo Grande, isso em 1978, na ditadura militar. O governador do estado era Roberto Santos, e dessa manifestação ele mandou mais de 400 soldados da polícia militar com cachorros cercar a praça, porque haveria um discurso de Ulisses Guimarães, deputado, presidente do bloco de oposição à ditadura militar, apoiando a candidatura aqui na Bahia de um homem do MDB, não sei se foi o Rômulo Almeida. Eu era um estudante secundarista. A praça estava cheia, cercada, mandou apagar as luzes da praça e jogou os cachorros em cima das pessoas. Mandou jogar Roberto Santos. E há uma frase famosa à época, o discurso feito por Ulisses Guimarães, né? Baioneta não é urna e cachorro não é voto. O governador era Roberto Santos. Ele foi reitor aqui da UFBA, veja o período, 1967 a 1971. O momento mais difícil da ditadura militar, quando começa a ditadura militar a endurecer o regime. As universidades, os reitores eram indicados, né, pelo ministro da Educação, portanto, pelos militares à época, que estavam à frente do governo, matando pessoas, torturando pessoas. A Universidade da Bahia não ficou alheia a isto, foi uma das que se alinharam. Os reitores, a partir de 1964, tiveram que se alinhar aos ditames da ditadura militar. Então, Roberto Santos foi reitor desta universidade durante a ditadura militar, no período mais duro da ditadura militar. E o que foi que a Universidade da Bahia fez nesse período? Combateu a ditadura militar? De que forma? De onde é que emerge Roberto Santos? Logo depois ele se tornou governador, aliado que era de Antônio Carlos Magalhães. Isto mesmo, foi governador aqui da Bahia, aliado aos militares, foi indicado pelos militares, no tempo que quem mandava era Antônio Carlos Magalhães. Ele era um apadrinhado de Antônio Carlos Magalhães, embora depois brigou com Antônio Carlos Magalhães e começou a fazer oposição ao carlismo. Para que essa louvação toda a um homem que merece respeito, já que passou, né? As pessoas quando morrem se tornam santas, né? Mas é incrível como a própria universidade embarca nessa. O reitor atual vem publicar uma nota, fazer declarações, né, louvando a figura impoluta do Roberto Santos, encobrindo a verdade histórica. A verdade histórica é que pessoas como eu e outras do meu naipe sofreram com a ditadura militar, né? A própria universidade sofreu com a ditadura militar, período em que Roberto Santos assumiu os mais altos cargos da República. Sim, ele viria a ser também ministro depois do fim da ditadura militar, mas ministro naquele período de transição entre a ditadura e a democracia, num governo de José Sarney, um dos grandes próceres também da ditadura militar. Fora isso, né, que figura impoluta é essa? Né? Roberto Santos
que Deus o tenha. Mas eu estou mais com a verdade do que com as mistificações.